Então, pessoal, Bruno Rocha para vocês. Batam palmas e sejam bem felizes com isso. Bom dia. Primeiramente, obrigado a todos aí que deixaram de ver a palestra do Ramalho para viver a minha. Decisão difícil. Eu estaria lá vendo a dele. Bom, originalmente o título dessa palestra é APIs escaláveis e com boa documentação usando Flask. Vou falar um pouco de escalabilidade, mas a ideia é mostrar um projeto, né, que eu desenvolvi e usava na empresa que eu trabalhava anteriormente. Até hoje o projeto está em desenvolvimento, ele acabou crescendo bastante e a gente acabou criando um framework em Flask para desenvolvimento de APIs, mas antes de mostrar o código, infelizmente, como meu notebook não funcionou, não vou mostrar o live demo, mas eu tenho o código preparado no slide para mostrar como que funciona, não tem problema. Então, primeiramente, meu nome é Bruno Rocha, sou engenheiro de qualidade na Red Hat, e apesar de atualmente na Red Hat não estar trabalhando diretamente com Flask, ainda tenho alguns projetos, né, que eu mantenho, então eu estou sempre atuando na comunidade Flask. Vou fazer um overview rapidinho. Eu sei que especialmente nessa edição da Python Brasil, nós temos 5 palestras sobre o mesmo tema. O que é muito bom porque mostra que todo mundo está interessado em fazer API com qualidade, né? Então teve um tutorial, teve a palestra do Shima, a palestra do Flávio. Hoje vai ter a palestra do Renato também. Então uma palestra complementando a outra, todas falando sobre API. Ainda mais depois do exemplo de ontem, para quem estava aqui no Keynote, né, que vocês viram a API funcionando em tempo real ali, recebendo as requisições. Então a gente vê que é realmente uma coisa muito em alta em Python. Python é uma coisa que veio para ficar, principalmente nesse nicho de Web API. Então, primeiramente, o que é uma API? API é qualquer coisa que você use para integrar software, né? Então, às vezes a pessoa erroneamente acha que API é simplesmente web, né? Não, você pode ter API, por exemplo, FTP é API, e-mail é API, tudo isso é API, né? Então a gente tem que dar uma dividida nisso, nesse conceito, para a gente falar da coisa certa, né? Então o que é uma Web API? É uma API, só que ela utiliza o HTTP, simplesmente, não tem complexidade. Qualquer coisa que utiliza HTTP é uma API, até mesmo um site publicado lá com um template, ele é uma API. Ele está entregando para você HTML, mas ele está falando no protocolo HTTP da mesma forma. Então, desde que siga a especificação, os verbos HTTP, os retornos HTTP, a gente vai estar falando de Web API. Então, é simplesmente isso. Qualquer coisa que você coloque no aplicativo, que entregue alguma coisa, que responda aos verbos HTTP, é uma API. Aí vem a outra confusão, que é REST, né? Que muita gente pensa, vou fazer uma REST API. Aí você vai lá, cria um endpoint no seu Django, Flask, qualquer um, e você entrega um JSON, né? Isso não é uma REST API, isso é simplesmente uma API JSON, né? O que faz uma API ser REST? É quando a API segue um padrão chamado HOAS, né? O que é o HOAS? É uma coisa muito simples, parece complicado porque o nome é grande, só que no fim das contas é um conceito simples demais. Simplesmente, REST significa que a sua API é autossuficiente, ela não depende de recursos ou de maneiras para manter o estado das coisas. Você não precisa logar, tipo, ninguém vai na sua API, faz um login e fica logado nela. Você não tem uma sessão lá. Na hora que o cara bate de volta naquela URL, ele já está logado, né? Você gravou em session, gravou em cookie, gravou em alguma coisa, não. A API ela é autossuficiente. Tudo o que a API precisa para processar aquela resposta está descrito na hipermídia, né? Ou seja, nos links. Então esse aqui é um exemplo bem simples. Você tem uma API de filmes, você pega ali as categorias de filme. Quando você bate numa categoria de filme, ela te retorna informação, só que ela te retorna mais links. Ela te fala para onde ir, né? E se você tiver algum token, alguma chave, algum ID, tudo isso vai estar lá no código que foi recebido de retorno. Ou seja, se for um JSON, né, vai estar no JSON tudo ali. Se você precisar fazer um request novamente, tudo que você precisa fazer é repassar aqueles metadados ali, aquelas URLs, e o servidor não guardou estado nenhum, né? Então,
O conceito, na real, de REST é simplesmente esse. Você não guarda estado, você não sabe quem está pedindo o seu... de antemão, você não sabe quem está pedindo o seu request, só com os dados que você recebeu. Então, quanto mais agnóstico for o seu servidor, menos ele mantém informação do cliente, mais ele é REST, né? E, obviamente, que nem sempre você consegue ser RESTful, né? Às vezes você precisa manter algumas coisas, mas quanto mais você manter o REST, melhor, porque você vai conseguir evoluir a sua API de maneira que o seu cliente não vai sofrer com isso. Eu já vou, acho que eu tenho um exemplo sobre isso aqui. Uma outra pergunta é se o REST vai morrer, né? Porque a gente tem ouvido falar sobre o GraphQL. Eu acho que tem até uma palestra sobre isso aqui, né? O que é o GraphQL? É uma tentativa de mudar esse paradigma de APIs. Hoje a gente sabe que você faz um post lá numa URL e passa um body lá que é um JSON, onde você pede as coisas. Você passa um parâmetro lá, eu quero todos os produtos com ID tal, com a categoria tal. E aí ele retorna para você ali o JSON, o XML, ou o que seja, no formato que já está especificado, né? Então, por exemplo, a API do Twitter, ela já tem um formato que a sua biblioteca, sei lá, JavaScript, já conhece, já sabe parsear. Isso está na API REST. Com o GraphQL, a ideia é fazer um negócio diferente, onde na hora que você passar a sua requisição, que está aqui do lado esquerdo, você que monta qual que é o retorno que você quer. Você que fala, ó, aqui eu quero que você me mande o ID do usuário, aqui eu quero que você me mande a lista de tweets dele, aqui nesse outro lugar. Então você monta como você quer que a API te retorne e você passa isso, né, numa linguagem específica, que é a linguagem do GraphQL, para um servidor que implemente esse protocolo e ele te retorna aquilo exatamente no formato que você pediu. Então ele te dá essa liberdade. Então hoje em dia existe essa discussão. Será que o REST vai morrer? E esse padrão vai ser adotado, né? Porque isso aqui é uma iniciativa do Facebook, né? Então, é o Facebook que está mantendo essa ideia. Eu acredito que uma coisa pode complementar a outra, mas não vai morrer. O REST, do jeito que a gente conhece hoje. Por quê? Porque ele é simples, é mais fácil. A gente nem sempre vai fazer um Facebook, né? Eu acho que ninguém aqui nunca desenvolveu um negócio tão grande quanto o Facebook. Geralmente a gente faz coisa pequena. Então, para fazer coisa pequena, você vai sempre do jeito mais simples possível. E outra coisa, há 5 anos falaram que o SQL ia morrer, né? Que a gente já está tudo usando NoSQL. E todo mundo que eu conheço está usando o MySQL, Postgre, então não existe esse negócio de morrer. Mas com certeza vale a pena usar o GraphQL quando você tiver um projeto que exige que ele seja dinâmico. Então, é uma outra coisa que a gente vai balançar muito aí, quebrar muito a cabeça até descobrir como que funciona na prática. Bom, características de uma boa API REST. Primeiro, ela tem que seguir o teorema de CAP, né? Não tem jeito, é o mesmo paradigma que os bancos de dados, principalmente os bancos de dados não relacionais, têm que seguir. Né? Então, o teorema de CAP diz que você só pode escolher uma dessas 3 letras. Né? Então, o C de consistência, o A de availability e o P de particionamento. Qualquer solução que você fizer distribuída, né, com banco de dados ou com API, você só vai poder escolher 2 dessas coisas. Uma delas vai ter que ser sacrificada. E no caso das APIs, a gente sacrifica a consistência imediata. E a gente troca ela para consistência eventual. Ou seja, se eu tenho uma API grande, imagina num projeto grande, onde ela está distribuída em 200 nós. Então, coloca aí 200 servidores servindo aquele mesmo conteúdo. O conteúdo vai ser atualizado em um servidor. Então, não vai ser real-time que a sua API vai ter essa atualização. Então, algumas delas estarão defasadas. Então, pode ter cliente que pegue dado sujo, né? Dirt data. E pode ter cliente que pegue dado atualizado. Então, você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber como que você vai fazer para tratar, para que isso não te dê inconsistência, né? Imagine se é um preço de alguma coisa, você atualizou o preço de um produto que estava errado, ainda tem um monte de gente comprando no preço antigo. Então, você vai ter que achar maneiras de resolver esse problema, porque a sua API, se ela tiver alta disponibilidade, ou seja, você quer ser capaz de distribuir em vários servidores, e ao mesmo tempo tiver particionamento, né? Então você vai ter disponibilidade e particionamento, você vai sofrer, você não consegue ter as 3 coisas ao mesmo tempo ainda. Tem que ser escalável. Para ela ser escalável, na maioria das vezes, usar uma arquitetura de microserviço é o melhor caminho, né? Ou seja, você não vai fazer um projeto.
Só. Você não vai dar um Start Project e pronto, tudo você vai colocar ali dentro do mesmo app, da mesma pasta de models. Não, você vai criar as coisas separadas, cada uma com a sua responsabilidade no seu serviço ou no seu servidor específico. Somente dessa maneira você vai conseguir escalar, porque aí você consegue escalar cada coisa da maneira que ela exige. Porque algumas partes do seu projeto vai precisar de mais memória, outros vai precisar de mais CPU, outros vai precisar de mais storage. E você não consegue hoje, gastando pouco, ter uma máquina parruda que tenha tudo. Memória, processamento e storage. Então, quando você vai tipo, numa Amazon aí, escolher uma instância, você tem que dizer o que eu quero, otimizado para uma dessas coisas. Então, quanto mais dividido, melhor. Tem que ser stateless, que eu já falei. Tem que ser concisa, né? Ou seja, no versionamento e no formato de dados. Não adianta você ter um endpoint respondendo em XML, outro respondendo em JSON, ou os formatos estarem errados. Eu já vi muito caso assim, você pega um endpoint, o ID do produto vem como string. Aí você pega o outro, o ID do produto vem como int. Então, isso daí atrapalha muito para quem está do outro lado, principalmente para quem é desenvolvedor de front-end. E também tem que ser segura. Então, duas coisas para segurança. Autenticação, né, que é o mais básico, e throttling. Né? O que é throttling? É quando você limita o quanto de requests que aquele cliente específico pode fazer. Se você não limitar, você vai sofrer um ataque. Tipo, eu posso ir lá e fazer um robô que fique batendo na sua API milhares de vezes e aí vai cair o seu servidor. Então, eu tenho que limitar o seu token. Sei lá, você pode fazer 10 requests por minuto, 100 requests por minuto. Aí você tem que cair numa fórmula aí para fazer esse throttling. Uma coisa que você deve estar se perguntando é por que eu coloquei essas panquecas aqui, não sei. É porque eu coloquei no Google lá escalabilidade, e aí essa aí foi a primeira imagem que apareceu, e ela foi para o slide. Bom, agora vamos para o que interessa. Flask para desenvolvimento de API. Por que Flask? Né? Você pode estar se perguntando que você pode fazer, inclusive, API em qualquer framework Python ou de outra linguagem. API, em teoria, tem que ser uma coisa muito simples, você não exige muito da linguagem. Mas por que usar Flask? Porque Flask é legal, tem um código muito bem escrito, né? Nunca vi ninguém criticar nada da maneira como o código-fonte e o design do Flask foi desenvolvido. E porque várias empresas escolheram Flask. Quem que serve API com Flask hoje? Uber, Reddit, Pinterest, Twilio, Netflix, Mailgun, e tem uma lista gigante ali. Né? Então, esses caras não podem estar errados. Né? Eles estão fazendo alguma coisa certa. Então, acho que o Flask pode ser uma boa ideia para fazer API. Acho que acabou minha bateria aqui. Ah, não. Foi. Para quem nunca fez uma API com Flask, eu coloquei um exemplo aqui bem simples do que seria uma API em Flask. Né? Então, você pega um código, um arquivo em Python lá, coloca esse código aqui, importa o Flask, alguns helpers ali do Flask, o JSONify request, cria o seu app, e aí você cria funções em Python, faz um decorator aqui do roteamento. E o que você tem que se preocupar, na verdade, para entregar o dado, é aqui na hora de você fazer o retorno. Então, o Flask ele já traz para você esse JSONify, que inclusive toma conta de algumas coisas de questões de segurança do JSON final aí que você está entregando. E aí você entrega o que você quiser aqui com o respectivo código HTTP. Vejam que é muito simples. Esse código aqui apenas, você colocando ele num arquivo e rodando ele, né, colocando um app run aqui embaixo, pronto, você já tem uma API rodando, entregando JSON. Né? Então é muito fácil, não tem complexidade desenvolver, você não vai ter que instalar um monte de coisa. Então fazer API é rápido, você pode começar assim e depois você começa a evoluir o seu projeto para um negócio um pouco mais complicado. Mas, sei lá, você quer complicar um pouco mais, você está achando que fazer só funçãozinha assim vai ser difícil de manter, você não vai conseguir, por exemplo, ter herança dessas funções, você não vai conseguir reaproveitar muito código, ou seja, o seu projeto começa a crescer. Para onde você vai em seguida? Você vai para soluções um pouco mais complexas, né? Mas não são difíceis, são um pouco mais avançadas. Então, a gente tem uma lista enorme de frameworks já desenvolvidos em Flask, para você desenvolver APIs. Então, por exemplo, os Method Views, que eu vou mostrar aqui, já vem no Flask. Você tem Flask Class, Flask REST
RESTful, REST plus Potion, Eve Connection e o Flaskr que eu vou mostrar no final. Só que esses são só alguns, né? Dentro da comunidade Flask tem mais dezenas de abordagens para você entregar API de uma maneira fácil, de acordo com a arquitetura que você está usando. Esse aqui é um exemplo usando o method view, que já vem dentro do Flask. Então, qual que é a diferença? Em vez de você fazer isso aqui, ó, que são várias funções, você simplesmente cria uma classe, e aí dentro da classe você coloca os métodos HTTP com o mesmo nome do método HTTP ali. Então, aquele método GET vai responder quando chegar uma requisição GET, o POST quando chegar um POST, e assim vai indo. Então, você organiza o seu código de uma maneira um pouco mais semântica, e você consegue ter extensão disso. Você consegue pegar e criar subclasses dessa classe base, digamos assim, e o seu projeto já vai estar com uma estrutura um pouco mais fácil para crescer. Funciona bem, acho que é o segundo passo. Antes de partir para uma solução um pouco mais complexa, esse aqui é o segundo passo que você pode usar se a sua API for realmente simples. Agora, se a sua API não for simples, ou seja, você tem um banco de dados complexo, cheio de relacionamento, você não quer perder os relacionamentos que você já definiu no seu modelo de dados, aí você tem que começar a ir para soluções mais específicas. Esse é um exemplo do Flask Potion, que para trabalhar com banco relacional é um dos melhores que eu já usei. Então você já tem uma estrutura feita em SQL Alchemy. Você simplesmente cria o model lá, você já tem seus models, né, no SQL Alchemy. Você só tem que fazer um resource. Isso aqui é bem parecido com o que o Django faz, né? Alguns plugins do Django fazem parecidos com isso aqui. Então você simplesmente cria um recurso que reflete aquele model, né? E aqui você pode fazer várias coisas, pode estender os métodos, tratar os dados, e aí para cada model um recurso. Ele tem um método de discovery também, se você quiser, que você passa o arquivo de model e ele sai criando para você todos os recursos de um jeito padrão. Mas o legal, né, é quanto mais explícito melhor, você criar cada recurso refletindo cada model. Na hora que você servir essa aplicação, cada tabela, né, cada model daquele vai ter um endpoint na API. Pronto. Você já tem o CRUD, né? Post, delete, tudo pronto automaticamente pelo Flask Potion. Se você estiver trabalhando com Mongo, é mais fácil ainda. O código Python que você vai precisar são 4 linhas, mais nada. Porque você já tem os seus documentos no Mongo. Então você vai lá, importa o Eve, inicia uma aplicação Eve, diz aonde está o Mongo e roda. Aí, automaticamente, o Eve pega todos os seus documentos do Mongo e transforma cada um deles num endpoint para uma REST API. Você não precisa fazer mais nada, a não ser que você queira, né? Se você quiser, aí para cada um você vai criando regras, validações e assim vai indo. Problema, autoacoplamento, né? Ou seja, ou você está trabalhando com SQL, ou você está trabalhando com Mongo, você não tem para onde fugir, né? Então, pode ser que para você seja uma boa ideia, mas, na minha opinião, o ideal é que você tenha baixo acoplamento. Ou seja, qualquer hora que você quiser, você troca, você desencaixa as pecinhas aí. Se você for naquele caminho do Potion e do Eve, você vai ter que ficar sempre grudado naquele cara ali para o resto da vida da sua aplicação. Bom, escalabilidade. Algumas dicas de escalabilidade que eu já passei por alguns problemas aí de escalabilidade tentando resolver tudo na API. Então, o que seria um checklist legal para você não ter problema de crescer o seu app? Primeiro, adotar uma arquitetura de microserviço, né? Pode parecer radical assim, comece com microserviço? Não, depende. Mas tente fazer as coisas o mais granular possível, né? Ou seja, se você tem algo que usa memória, aquilo que eu falei, tenta dividir os serviços e fazer com que eles se comuniquem via APIs, da forma que você já está desenvolvendo. Tenta usar message queues, né, processamento em fila, assíncronos, né? Então, hoje em dia, em Python, eu tenho usado o Nameco, não sei se vocês conhecem, mas é uma solução muito robusta para Python. Funciona bem no lugar do Celery, por exemplo, em alguns casos. Mas tem o Celery, você pode usar até o Kafka, você pode usar Thrift, tem várias opções mais robustas ainda que você consegue usar junto com os vários MQs. Tem RabbitMQ, ZeroMQ e aí vai a lista. Então, você vai ter que usar isso daqui. Não tente processar nada durante o request da sua API, senão ela não vai estar fazendo um papel de API. Faz caching, né? Não tem como fugir. Então, o Redis hoje acho que é a solução mais comum aí para fazer caching.
Toma muito cuidado com caching, porque às vezes ele te dá mais problema do que solução, né? Então você tem que tomar cuidado com o que pode ou não ser cacheado, né? Tem coisa que você não pode cachear. Distribuição da API é um negócio interessante, porque você vai colocar a API para rodar em 10 servidores. Como é que você vai rotear esses caras? Se você tiver na Amazon, legal, tem um load balance lá, tem o Elastic Cache, você vai clicar 2 botões, tudo vai ser resolvido. Agora, se você mudar da Amazon, você vai ter que partir para uma solução que você mantenha. Então, o que eu já usei é o Nginx, tem o API Gateway, tem o Nginx OpenRest, que é sensacional. Dá para você escrever código Lua direto lá dentro, ou você pode rotear para outras linguagens, só que ele funciona como API Gateway. Você vai bater num endpoint só e ele vai distribuir para todas as máquinas, né, que você tiver. Elasticidade, né, ou seja, poder crescer sem sofrer. Você pode usar a AWS, você pode usar o OpenShift, ou você pode usar Kubernetes, né? Kubernetes é um jeito diferente de fazer containerização, né? De uma maneira elástica. Você tem pods lá e você pode clonar aqueles containers de maneira ilimitada e aí você consegue crescer dentro de um ambiente próprio, né? E aqui eu citei o Elasticsearch, vale notar que o Elasticsearch só serve para caching. Eu já usei, inclusive, se você estiver usando Materialized Paths, que aí você pega o índice, todo o processamento dele fica como uma coisa materializada. Você não vai estar fazendo... Porque se você fizer processamento no Elasticsearch, aí você vai sofrer porque ele, às vezes, é um pouco pesado. Então, fica a dica. A API é apenas front-end. Você não tem que processar nada na API. Ou quase nada, né? Obviamente que se tiver que fazer um upload de imagem, você vai ter que abrir um file system. Se você tiver que fazer autenticação, você vai ter que acessar um banco de dados, etc. Ou um cache. Mas não processe nada na API. Se o cara fez um request e você está tendo que processar lá um algoritmo, acessar várias outras coisas em real time, você está sofrendo, você está fazendo o seu cliente, você não vai conseguir escalar. Então, quanto mais burra for a sua API, melhor, né? Então, camada de API é só front-end. E aí a gente vem para a parte do projeto que eu quero mostrar. Ou seja, a API é front-end. Você precisa ter um design de front-end na cabeça para fazer a API, né? Não estou dizendo que você vai ter que usar CSS e JavaScript. Óbvio que não. Mas você vai ter que pensar um pouco como um programador JavaScript. Porque, na maioria das vezes, é esse cara que vai usar a sua API. Pode ser que não. Mas, em algum momento, alguém vai usar um Angular, um React ou alguma outra coisa na sua API. Então, você tem que saber como esse cara pensa para você fazer o design dos seus dados. Então, um desenvolvedor de API também é um desenvolvedor de front-end. A gente tem que levar a API para esse status de front-end. Então, tem que pensar em tudo isso daqui. Normalmente é isso daqui, né? Esse daqui é o front-end da API. Você faz lá um curl para um endereço qualquer, passa aí os seus dados, né, de post, e você recebe isso aqui de volta, né? É uma coisa bem feia para a gente chamar de front-end, mas você tem que saber fazer isso aqui ficar bonito, né? Tem horas que a gente está desenvolvendo que a gente olha um JSON e fala, caramba, que JSON lindo, né? Mas tem hora que você olha também e você fala, caramba, o que esse cara tinha na cabeça quando ele fez isso, né? Ele não tem noção nenhuma de distribuir os dados. Então, você tem que pensar muito bem no front-end, mesmo que a sua API seja só um negócio assim, feio, num terminal. Mas nem sempre ela precisa ser assim. A sua API pode ser assim, né? Então, o que é o Swagger? Swagger é um plugin, né? Na verdade, é um framework que inclui um plugin, que é o Swagger UI, e que se tornou mais ou menos que um padrão aí, né? Grandes empresas, grandes projetos têm usado para documentar a API. Então, ao invés de você ter que lidar só com esse negócio aqui e lembrar, poxa, que parâmetro que eu tenho que passar aqui mesmo? Como é que é? E você fica lá se matando, você abre o endereço da API e aí você tem uma tela bonitinha, onde você pode clicar, interagir com os campos, testar ela, né? Fazer um try ali, um playground daquela API. Então, a partir de agora, você realmente tem um front-end de verdade para a sua API e, obviamente, que você não vai desenvolver isso daqui, senão você não tem tempo, né, para fazer outra coisa, ficar quebrando cabeça com JavaScript, CSS, essas coisas. Nem sempre você vai fazer para a API. Então, o Swagger é uma solução pronta e é baseado em JSON e JSON Schema. Ou seja, você escreve um JSON dizendo o que é a sua API, quais os métodos tem, quais os parâmetros recebe, segue a especificação do JSON Schema, que é uma especificação bem robusta, entrega isso para o Swagger, né, que é uma aplicação estática, né, HTML e JavaScript,
e ela monta para você o front-end automaticamente. Existe um outro chamado Slate, que faz a mesma coisa. Só que o Slate não é tão voltado para o developer testar a sua API, né? O Swagger, você clica aqui e você interage com a API em tempo real. O Slate, ele é voltado para uma documentação comercial da API. Ou seja, se você for um meio de pagamento, por exemplo, você publica aqui essa documentação e ele te dá essa carinha bonitinha aqui, dizendo quais são as libs disponíveis e tudo mais. E ele também usa JSON Schema, do mesmo jeito que o Swagger. Só que ele usa JSON Schema escrito com Markdown, né? Então, tem que fazer umas mágicas aí para você escrever isso aqui bonitinho. Bom, aí o que eu pensei em fazer? Há uns 2 anos, eu fiz uma extensão para trabalhar com o Swagger. Eu pensei, poxa, se eu já estou desenvolvendo em Flask, eu já tenho aqui no Flask, deixa eu voltar aqui o código, eu já tenho tudo especificado aqui, né? Sei lá, eu já tenho meus recursos aqui, eu já sei o que eu estou entregando. Por que eu vou ter que escrever JSON de novo para entregar uma front-end dessa ou dessa? Seria legal se eu conseguisse extrair isso automaticamente e fazer com que essas UIs simplesmente fossem geradas, né? Então, eu criei a extensão chamada Flasker, que é o Flask mais Swagger. Então, no começo, a ideia era simplesmente entregar uma UI com o Swagger. Só que aí eu conheci o Slate e decidi tentar fazer a integração com ele também, e deu certo, né? Então, além de pegar os métodos do Flask e transformar em JSON para o Swagger, eu consegui fazer com que ele entregasse em Markdown para o Slate. Então, com uma extensão só, você consegue ter uma documentação técnica e uma documentação comercial da API ao mesmo tempo. Primeira coisa que você tem que fazer é dar um pip install Flasker. E aí você vai fazer o seguinte. Essa aqui, vocês lembram que é a API que a gente havia olhado antes? Simplesmente você tem lá uma API de produto, onde você vai criar um produto no banco de dados e retornar essa mensagem aqui, ó, produto inserido com sucesso, uma URL, né, para aquele produto, porque a API é REST, então se ela é REST, ela tem que me dizer aonde que... Ela não vai me retornar um ID, ela vai me retornar um recurso, e o recurso em REST é sempre uma URL. Então você transforma isso daqui nisso daqui, né? Então você vê que aqui eu tenho os dados do produto. Se eu clicar em cima nesse model aqui, eu vou ver a descrição de cada dado, as validações que ele tem. É que no outro notebook eu tinha ela ao vivo para mostrar, mas eu vou deixar o link no final. E aqui você consegue ter um pouco mais bem formatado o retorno, né? Ao invés de você lidar com isso, você lida com isso. Pode até copiar aqui e colar lá no curl, que ele já roda aquele request para você que você testou aqui. Geralmente, quando você publica o Swagger, você coloca uma API fake rodando, né? Não é na API real. Porque a pessoa vai ficar clicando no try aqui, né? Então é um playground. Você tem que ter um mock lá rodando para que o developer leia a documentação da sua API via Swagger. Como é que você faz isso? Normal, o mesmo código que tinha aqui, ó, ali, a única coisa que você vai fazer é adicionar uma docstring. Então aqui na docstring eu estou dizendo, ó, a minha API tem esses parâmetros, aqui recebe name, category, ID, essas são as propriedades, e aí eu vou indo colocando no próprio docstring, como se fosse documentação, importo o Swagger, quando eu rodar, pronto, a hora que eu chamar o endpoint dessa API, ele já vai gerar para mim a telinha do Swagger UI e do Slate a partir dessa descrição que está aqui, né? Então, por que eu decidi fazer dessa forma? Por que eu não vou lá no seu banco de dados e olho o seu model? Porque aí eu teria acoplamento, né? Então, se você quiser fazer algo que pegue automaticamente o que está no seu model, aí você pode usar o Flask REST Plus ou o Potion, que aí ele vai ler, você não vai ter nem que escrever isso daqui. Agora, se você quiser ter liberdade de trocar aqui, depois de Mongo para SQL, para qualquer outra coisa, aí você simplesmente vai ter que atualizar aqui a sua documentação, o que é uma prática comum, você já vai acabar fazendo isso, né? Então, eu leio esse docstring e gero as UIs. Bem simples. Essa documentação de como escrever isso daqui está no site do Swagger. Então, é só você entrar lá, tem até um gerador. Você pode ir fazendo isso num formulário, ele gera esse YML no final, de maneira bem simples. Se você achar que esse docstring vai ficar muito grande, porque você tem muitos parâmetros, né, o código vai ficar feio, aí você pode colocar num arquivo separado. Aí você faz um swag from, decora o seu endpoint com o swag from e pronto.
ele vai pegar de um arquivo separado a especificação do YML e gerar também a API, a UI. Ainda assim, se você quiser acoplar com o seu banco de dados, você pode usar o Swag Schema. Ou seja, você vai passar em forma de chamada aqui, quais são as properties e todos os outros parâmetros. Então, sei lá, se você já tem isso no SQL Alchemy, você pode pegar um model aqui e dar um ponto fields lá, né, underline fields. E aí você tem todos os fields aqui. Então, você pode montar dinamicamente também e você vai estar desacoplado do mesmo jeito, não vai estar dependendo de um banco só. Então, a ideia do Flaskr é essa. Eu queria mostrar ele funcionando, mas eu vou deixar aqui um link para ele funcionando. Então, quem quiser colaborar, testar, ver como é que isso funciona, está no GitHub, rochacbruno/Flaskr. Entrando na página do Flaskr, você tem um demo online, é só clicar, aí você consegue abrir as telas, clicar lá, ver como é que funciona. E tem a pasta de exemplos também com o código de como o Flaskr funciona. 99% das tentativas de live demo dão errado, então eu já estava prevendo que ia dar errado aqui. E é isso. Aí eu só queria deixar alguns links, né, para finalizar, que é o tutorial de Flask, What the Flask, que está na terceira parte. Eu estou devendo aí entregar as últimas 3, mas vai surgir. O demo do Flaskr, que é esse endereço aqui. Tem um tutorial de Flaskr, que está no meu blog também. Se você entrar lá, brunorocha.org, tem o tutorial explicando um pouco disso que eu falei aqui. E no final tem um exemplo com código, inclusive, tem um repositório no GitHub, de uma API feita com Flaskr e baseada em microservices, né? Então, você tem um código lá para você clonar e ver como é que foi como é que foi desenvolvido, né, essa integração. Nesse caso aqui, eu uso o Nameco, que é um framework que foi desenvolvido pelo criador do Flask, né? Então, o Armin ele foi contratado por uma empresa para construir um framework. Ele fez o framework, aí depois de 2 anos a empresa falou para ele, olha, vamos abrir esse negócio aqui open source. Aí conseguiu abrir. Então já é um negócio bem usado, bem robusto. E ele usa o RabbitMQ. Então ele funciona meio que no lugar do Celery, só que com algumas facilidades aí e um pouco menos complexo do que o Celery. É isso. Para quem quiser me seguir aí, Rocha C. Bruno em qualquer lugar. E é isso. Acho que vai ter tempo para umas 2 perguntas aí, se tiver, né? Então, Só uma coisa. Só uma coisa. Se eu tivesse visto a sua palestra há uns 2 meses atrás, teria sofrido bem menos, porque eu tinha um projeto que eu tinha que fazer os rumos de API com 3 dias para documentar e fazer tudo. Realmente fez falta, obrigado. Foi muito boa. Só algumas perguntas. Tem vezes que eu fico ainda em dúvida, assim, aquela clássica pergunta, se era melhor usar JSON, XML ou ALM. Quando eu fui pesquisar ele mais, acabei descobrindo que existia mais coisa que essas 3 opções. Eu já escolhi o XML, mas ficou muito verboso, mas aquela estrutura de árvore ajudava bastante. Às vezes o JSON fica bom para portar com algumas bibliotecas, só que talvez que fica ruim para as outras. Não tem comentário de JSON. Então, qual a opinião assim, que você poderia me dar para me orientar quando tiver algum projeto novo e tiver que escolher entre um desses 3 para mudar de consistência? A orientação é simples. Se o seu cliente não exige, nunca use XML. Se o seu cliente não fala, olha, você tem que desenvolver um projeto que eu vou usar XML, aí você não tem para onde fugir. Aí você vai ter que acabar usando uns negócios bem horríveis, chamado WSDL, que é uns lance de web server, né? A gente nem usa mais essa palavra. Ó. Há 5 anos, a API chamava web service. Hoje a gente chama de API. Né? Então, ficou defasado o XML para a API, até por conta do tamanho, né, do custo de trafegar XML. Então, eu acho que não tem para onde fugir. Hoje, ou você trabalha com JSON, né? Na API, você vai entregar JSON. Você citou o YAML, mas eu acho que o YAML está se tornando um padrão para o back-end. Para você fazer, por exemplo, configuração, especificação, documentação, o pessoal está indo para o YAML. Mas eu nunca vi uma API entregar YAML. Né? Você bate lá numa API, ela entrega um YAML assim, para você, por exemplo, parsear num JavaScript. Né? Então, acho que para você ter bastante compatibilidade, você tem que seguir sempre com JSON, tentar seguir o JSON Schema, né? Que ainda não é muita gente que segue, mas se todo mundo seguir JSON Schema, a gente vai chegar na web semântica, né? Que é o sonho aí tem muitos filósofos aí que falam sobre isso. E eu acho que o JSON Schema é um dos primeiros passos aí para a gente ter uma web mais semântica. Eu só consigo ver a API hoje ou entregando JSON ou usando protocolos mirabolantes, tipo Protocol Buffer,
que nem o Pokémon Go usa lá, né? Recentemente eu fiz um mapa do Pokémon Go Maps lá, né? Que até saiu do ar. E a gente teve que parsear protocol buffer para conseguir pegar os dados, porque eles queriam realmente esconder, né, os dados. Agora, se os seus dados não são escondidos, tem que ser JSON, não tem nem o que não tem nem dúvida a respeito, né? Certo. Só uma coisinha a mais. Foi que não é bom quando for a questão de API, não haver muito processamento. Você tem alguma, qual seria o limite aceitável, tal, assim, alguma orientação para poder guiar? Eu acho que, falando de API, se a sua entrega, ela deveria demorar 1 segundo. Eu sei que isso parece meio, tipo, eu já trabalhei em projetos que entregavam antes, mas pensa numa API simples, sei lá, você está pegando um produto, um request. 1 segundo é muito tempo. A gente acha que não, mas 1 segundo é tempo demais para você entregar um dado desse, ainda mais se ele tiver cacheado. Mas aí depende, não existe fala assim, isso aqui é um padrão, as pessoas entregam isso nesse tempo, né? Mas se você pegar APIs realmente robustas, você pode fazer benchmark, você vai ver, os caras entregam, inclusive tem API entregando em microsegundos, não é nem milissegundos. Eu vi recentemente os caras que estão fazendo APIs entregando em microsegundos, com escala. Então é realmente assim, o quanto menos, melhor, né? Senão você vai ter problema de timeout, né? Então acho que não tem uma regra assim, mas o quanto mais rápido, melhor, essa é a regra. Né? Assim, não, mas pergunto, mas somente uma ferramenta que eu usei que ajudou bastante foi um Postman, que é uma extensão do navegador. Né? Ajudou bastante, é meio que aquele terminal seu URL, só que mais bonitinho e tem um histórico. Bem legal. Só uma coisa para acrescentar. Valeu. Obrigado. Bom dia, meu nome é Felipe, tudo bem? Seguinte, ali na parte do endpoint em si, como é que você trata a questão de versionamento de rotas ali? Ele pega o endpoint já mapeado pelo blueprint? Ou como é que você diferencia um V1 de um V2? Na parte... Então, você... Aqui no Swagger, deixa eu ver se eu tenho aqui na outra tela. Não, eu cortei. Mas aqui em cima no Swagger, você tem como colocar controles aqui, né? Então, você geralmente tem um drop-down aqui para você mudar a versão da API. Isso é baseado em endpoint. Então, na extensão no Flaskr, você fala qual que é o padrão. Onde que está na URL a string que identifica a versão. E aí vai ser por endpoint. Aí na hora que você estiver desenvolvendo, aí você provavelmente vai ter um blueprint para V1, outro blueprint para V2, e cada um vai responder uma URL padronizada de maneira diferente. Né? Então essa é a maneira de resolver. É simples. Né? Basicamente, você vai dizer para o Flaskr que tudo que tiver /V1 vai ser entregue quando o cara estiver navegando ali em V1 ou em V2. Então é uma mudança de visual bem simples. Mas uma coisa que vale a pena citar, o gancho dessa sua pergunta, é no caso do REST. Uma coisa que pouca gente sabe, mas na especificação do HOS, não lembro se eu falei disso aqui, mas eu acho que eu falei, está aqui. A especificação do HOS diz o seguinte, você não deve ter versionamento na sua API. Você não deve ter V1 e V2. Isso vai contra o princípio de REST. O princípio de REST eu sempre vou ter uma URL ali, /moves. Se o meu código atrás está na V1 ou V2, a API não deveria sofrer com isso. A API deveria ser suficientemente desenhada. Desde que ela siga REST, que ela entregue o estado através dos hiperlinks, né, e do próprio formato de dados, o seu cliente pode, por exemplo, passar na requisição uma flag dizendo, olha, eu quero que você entregue a versão 1, a versão 2, a versão 3, e você fazer mudanças ali. Mas, em teoria, você não deve ter esse monte de coisa na sua URL. Né? Então, quando você começa a criar V1, V2, você já não está fazendo REST. Né? Não está errado, você pode fazer isso numa boa, mas é só para citar que aí você já está quebrando o conceito de REST. Você, na verdade, está tendo tipo um RPC ou algum outro tipo de API, que você está forçando a pessoa a conhecer previamente as versões que você entrega. Né? Então, é isso. Mas do ponto de vista prático é bem simples. É só dizer onde é que está cada URL que ele vai entregar numa boa. Essa é a última pergunta, pessoal. Aproveitando esse gancho, né, sobre princípios do REST e do HOS, eu vi alguns posts que muita gente está criticando o Swagger, justo que ele foge muito que as pessoas estão, em vez de fazer esse princípio
descoberta, né, das URLs através do próprio retorno, né, do anterior. Muita gente está focando, já tem a documentação aqui, já sei quais são as URLs, já chamo já direto. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso. Eu acho que assim, isso daí é um problema que está nas pessoas, não está na tecnologia. Porque o Swagger ele é feito para atender aos princípios do REST, desde que você faça uma API. Ou seja, se a sua API ela é REST desde o começo, e você simplesmente vai lá depois e coloca o Swagger, ele vai entregar o que você está colocando ali. Se você entregar as URLs direitinho, os links para os recursos, ele vai entregar isso para o usuário. O problema é que a gente tem essa tendência, né, o ser humano, de ir para o caminho mais fácil. Então é muito mais fácil copiar, colar e fazer essas coisas. Então meio que força, não que força, né, mas ajuda o cara a criar mais práticas, né, eles falam, né? Aí eu diria, por exemplo, pode ser até polêmica a minha opinião, mas tudo bem, já falei isso antes, que isso cai no mesmo problema do Django. O Django resolve muitos problemas de maneira rápida e fácil, mas ele força a pessoa a pensar em Django, não em desenvolvimento web. Então o cara que aprende Django, ele aprende Django, entendeu? Ele sabe fazer um formulário Django. Muita gente, não estou falando que todo mundo, não tem, depois que aprende, quando começa a partir do Django, ele não consegue ter aquele pensamento de web pura, né? Como é que funciona um formulário na web? Como é que é um request na web? Ele sabe como é o método lá do Django Form. Então é o mesmo problema. Isso não é um problema da tecnologia. É um problema que é uma coisa que veio para facilitar e a gente acaba abraçando o caminho mais fácil, obviamente. E tem vezes que faz todo sentido você fazer isso porque você precisa entregar rapidamente. Agora, se você quiser fazer uma coisa íntegra, pura, se você quiser seguir conceitos, aí eu acho que a ferramenta ela tem que ser um adicional. Tudo que você estiver fazendo tem que conseguir sobreviver sem a ferramenta, né? Então, acho que essa é a ideia. Se você usar errado, aí não tem jeito. Isso aí. Beleza? Obrigado, pessoal. Peraí, uma coisa rapidinho. Tem alguém aqui que usa Fedora no computador? Tá com o Fedora instalado aí agora? Você tá? Então você ganhou uma camiseta. Valeu.